Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu queria trazer para vocês hoje uma meditação que fala muito sobre a importância de nós confiarmos em Deus e entendermos que a liderança do nosso trabalho não é uma liderança humana, é um trabalho divino liderado por um Deus que criou tudo e todos. O ser mais poderoso que qualquer um de nós conhece ou vai conhecer, é Ele que lidera esse trabalho. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar os caminhos de Deus, mas nós precisamos confiar. E baseado nessa ideia de que precisamos confiar, eu queria trazer essa história para vocês. Eu preparei um pequeno poemazinho, mas antes de falar o poema, eu queria ler a história para que todo mundo ficasse contextualizado com o fato, com o evento narrado aqui na Bíblia. Tá? Tá lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Depois do período de juízes, o povo de Israel começou a ter reis que governavam o povo e lideravam o povo. E aqui a gente está num momento onde o rei da Síria vive perseguindo o povo de Israel para poder matar, destruir e conquistar, ok? E dentro desse contexto, o rei está sempre armando, o rei da Síria está sempre armando para encontrar o povo de Israel desprevenido, né? Como pegá-los numa armadilha para poder destruir. Sendo que o profeta Eliseu sempre avisa ao rei de Israel que isso vai acontecer e para ele não estar naquele lugar. Então o rei da Síria começa a questionar dentro do seu próprio comando, querendo saber quem é o espião que tem dentre eles. Porque nenhum dos planos que ele faz dá certo. O rei de Israel sempre fica sabendo e se antecipa. E ele fica, tem um espião entre a gente, alguém está contando isso. E o seu comando revela que na verdade é um profeta. E dá até o nome, é o profeta Eliseu que está dizendo isso para o rei. E o rei está se antecipando. Aí, o que o rei da Síria faz? Ele acha que é muito esperto e diz, então vamos atrás de Eliseu. Vamos atrás de Eliseu que nós iremos destruir Eliseu, já que é ele que está estragando os meus planos. E aí vem um verso sensacional, repetindo o livro, é o segundo livro de Reis, o capítulo é o 16. Essa história ela é contada a partir do verso 8 e eu queria deixar com vocês, na Bíblia eu vou ler o 16 e o 17. O comando do rei da Síria sabe aonde Eliseu está, e agora ele tem uma incursão contra Eliseu, e não mais contra o povo de Israel, mas especificamente contra Eliseu, que tem atrapalhado os planos dele. E Eliseu tem um servo, e esse servo, quando o povo da Síria chega, né, e o servo vai lá para fora da casa e vê, ele fica assustado demais. E ele volta para contar para Eliseu aquilo que está acontecendo. E Eliseu, muito calmo, muito tranquilamente, responde o seguinte, que está lá no verso 16. Eliseu disse para o seu servo, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E o 17 diz assim, então orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto com cavalos e carros de fogo. Vocês entenderam o que acontece aqui? O Eliseu, estava cercado pelo povo da Síria, pelos inimigos do povo de Israel. E o servo de Eliseu ficou com muito medo daquilo que ele estava vendo. Mas só que quando ele teve os seus olhos espirituais abertos, ele pôde ver que tinha carros e carruagens de fogo, ou seja, eram os próprios anjos que foram enviados para... Continuando aqui, pessoal, meu celular acabou o espaço. Então, quando o servo de Eliseu pôde ter os seus olhos espirituais abertos, ele pôde ver os anjos em suas carruagens de fogo que estavam ali prontos para proteger o servo de Deus. E quão bom seria se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos nos dias de hoje e veríamos que todas essas dificuldades que nós estamos passando, nós mesmo assim estamos sendo protegidos por Deus. E aí eu termino com esse pequeno poema que eu escrevi aqui para falar sobre essa história que eu achei uma história sensacional. Quero contar uma história que humanamente você nunca veria. Pode um profeta sozinho derrotar o rei da Síria?
Esse tal rei tinha carros e estava fortemente armado, mas nada disso seria o suficiente para capturar Eliseu, que tinha o próprio Deus ao seu lado. Quando pôde ver a situação, o servo de Eliseu abriu os olhos e ficou bobo, pois eles estavam protegidos pelos próprios anjos de Deus em suas carruagens de fogo. Essa história nos mostra que a nossa caminhada parece ser difícil, mas isso só acontece porque verdadeiramente não acreditamos no Deus do impossível. Você vai perder, vai chorar, se machucar e se angustiar, e vai sofrer por conta da infelicidade. Mas lembre-se, Deus nunca disse que você não passaria por dificuldade. Tudo isso vai passar e um dia veremos seres celestiais, quando o próprio Jesus voltar e nos abrir os olhos espirituais. Para que tudo isso se cumpra, seguimos com o nosso voto, lei, alvo, lema, objetivo e missão. Pois como diz o hino dos bravadores, Cristo virá em breve nos dar o galardão. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.